Queridos, eu quero externar a alegria de estar aqui mais uma vez nessa casa. Quero parabenizar o ciclo de oração. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, mulheres guerreiras, mulheres virtuosas, que estão na presença de Deus como coluna. Amém? Quero também agradecer ao pastor dessa igreja e às minhas amadas irmãs pelo carinho de sempre. Irmãos, sem mais delongas, eu quero que você abra a sua Bíblia. Amém? Glória a Deus, louva a Deus também por estar conhecendo o pastor presidente, que aqui está. Amém? Estava conversando com uma tia minha que mora lá em São Caetano, né? E ela disse: eu passo pela igreja da Vila Jet todos os dias, né? E ela disse: eu conheço aquela casa, é uma casa abençoada. Glória a Deus. Feliz também em conhecer uma parcela desse povo abençoado. Amém? Queridos irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia na temática escolhida pelas irmãs. Eu não irei louvar, porque hoje nós já louvamos muito. Amém? Glória a Deus. Mas você que deseja depois acompanhar uma das minhas composições, das minhas canções, procura lá no YouTube Raíza Matos e você vai ser abençoado, amém? Tenho certeza que Deus vai falar com você através de uma das nossas canções. Aleluia. Vamos abrir no tema escolhido, Josué, capítulo de número 1, apenas o verso de número 9. Quem achou, diga amém. Amém. Essa casa hoje está cheia de mulheres de ciclo de oração. Eu estava ali sentada imaginando o inimigo passando e olhando para essa casa hoje dizendo: não compensa mexer. Glória, não compensa mexer. Irmão, se tu puder dar um pouquinho de retorno para mim, eu te agradeço. O irmão sonoplasta me abençoa com um pouquinho de retorno. Que pregador pentecostal, ele tem que ouvir a voz dele. Glória. Aleluia. Não compensa mexer onde tem mulher de Deus, mulher de oração. Glória a Jesus, amém? Nos diz assim a palavra do Senhor: não tenho eu te ordenado ser forte e de boa coragem. Não temas, tampouco fiques desanimado, pois o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que fores. Glória a Deus, aleluia. Você pode sentar glorificando a Jesus nessa noite. Aproveita e olha para pelo menos dois crentes aí do teu lado e diga assim: seja forte e corajoso, porque Deus conta contigo. Glória. Oh meu Deus, aleluia. Deus conta com os corajosos. Jesus não tem negócio com covardes. Se tu chegou aqui é porque até aqui o Senhor tem sido a tua força, e tu pode declarar essa noite para afirmar que ebenece até aqui te ajudou. Aleluia. Essa é a mensagem de Deus hoje para o nosso coração. Não te mandei eu, é o Senhor dizendo. Josué estava, glória a Deus, o som está maravilhoso. Josué estava diante do maior desafio da sua vida. Josué, queridos, nesse contexto em que nós lemos, e você conhece bem a história, ele agora estava enfrentando um dos maiores desafios da sua vida, que era de liderar o povo de Israel. Após a morte de Moisés, o Senhor agora fala com ele e o convoca para que ele seja agora o líder principal daquele povo. Aí você começa a olhar um pouquinho mais atrás e vê que Josué era alguém que acompanhava de perto a liderança de Moisés. Josué era alguém que conhecia os problemas que envolviam o povo. Então Josué sabia que o povo era problemático. Josué sabia que o povo era murmurador. Josué sabia que o povo era difícil, porque coisa difícil é lidar com gente, mas Deus só levanta corajoso para lidar com gente que ele sabe que vai até o fim. Deus não conta com qualquer um para liderar. Deus não levanta qualquer pessoa. Deus sabe muito bem como escolher e quando escolher. É por isso que você está aqui nessa noite, porque se fosse pela ótica humana, tu não estaria, mas um dia Ele te escolheu. Oh, glória a Deus. E eu louvo ao Senhor, sabe por quê? Porque foi Ele que me escolheu, não fui eu que escolhi Ele. Talvez os nossos caminhos teriam sido outros. Talvez se você não estivesse aqui nessa noite, você estaria em qualquer outra parte, ou nem estaria mais aqui na terra. Mas porque Deus te ama, te escolheu e tem uma obra contigo, é que você está de pé para glorificar a Jesus. Josué agora
por Deus. Ele é comissionado a essa responsabilidade difícil, irmãos. Não era algo fácil, mas o Senhor estava falando com ele. A ordem era de Deus, a palavra era de Deus. Deus agora o chama para ser a liderança principal. E é nesse contexto que nós acabamos de ler do verso 9, que Deus diz para ele: não te mandei eu. É uma ordem de Deus. Essa palavra ela vem carregada. Essa frase ela vem cheia de autoridade. Essa frase ela vem cheia de confronto. Essa frase ela vem cheia de conforto, porque é o próprio Deus dizendo: sou eu que estou te ordenando. Quando Deus diz: não te mandei eu, Ele está tentando lembrar a Josué: o mesmo eu sou que falou com Moisés na sarça, é o Deus que fala contigo hoje. O eu sou, não te mandei eu, diz o Senhor, o Todo-Poderoso, o imutável, o inabalável, o que era, que é e que para sempre há de ser, o Todo-Poderoso. A responsabilidade de Josué era tamanha porque Moisés não era qualquer homem. Para Josué e para o povo, Moisés era um ícone. Moisés foi um grande líder. Moisés, diz a palavra do Senhor, que ele era aquele que falava com Deus face a face, como quem fala com um amigo. Moisés foi aquele que teve lindas experiências com Deus, onde a presença de Deus se dirigia até a tenda dele, e ele presenciava, vivia, aleluia, na intimidade, a glória de Deus. Moisés era aquele cuja palavra nos diz que ele era um homem muito manso, porém de punho muito forte. Tão forte que foi capaz de liderar mais de 2 milhões de pessoas pelo deserto. E agora Josué está vendo essa responsabilidade cair sobre ele. Muitas vezes nós somos pegos de surpresa por Deus. Não contamos com o que Deus conta para nós. Não esperamos o que Deus já reservou para nós. É bem verdade que os nossos caminhos não são os caminhos que Ele trilhou. Os nossos pensamentos não se comparam com os pensamentos do Senhor ao nosso respeito. Mas nessa noite Deus te trouxe aqui para te dizer: não é nada sobre a tua capacitação pessoal, é sobre a tua disponibilidade em viver o meu milagre, o meu chamado. É sobre a tua disponibilidade, porque a capacitação eu dou enquanto tu caminha. Alguém está aguardando estar capacitado para se posicionar no lugar onde Deus o chamou, mas Deus está dizendo: não conto com os que se acham capacitados. Quem se acha capacitado nunca vai chegar no lugar onde o disponível vai chegar, porque o capacitado sabe demais para Deus usar. O capacitado está preparado demais para Deus levar. O capacitado, ele é tão egocêntrico muitas vezes. Eu não estou falando de pessoas que foram capacitadas por Deus nos desertos da vida. Eu não estou falando de pessoas que Deus traz para um momento de solitude com Ele, porque eu creio no trabalhar de Deus assim. Pessoas que Deus leva para a olaria, pessoas que Deus leva para um momento de solitude e diz: agora eu vou te capacitar aqui para tu viver o que eu tenho para tu. Não, eu estou falando de pessoas que se acham. E você não acha que no meio daquele arraial não tinha muita gente? Oh, glória! No meio daquele arraial não tinha pessoas, não tinha homens que talvez disseram: eu poderia estar no lugar de Moisés agora. Só que os olhos de Deus não erram. Os olhos de Deus não erram. Os olhos de Deus é como chama de fogo. E quando Ele olha para mim e para você, Ele não erra o endereço, não. Aleluia! Quando Ele chama, Ele se responsabiliza. Agora ele estava incumbido da responsabilidade de ocupar o lugar do libertador, do legislador, do intercessor do povo. É interessante que o texto vai nos dizer que após a morte de Moisés, Deus logo fala com Josué. Nós não vemos um intervalo muito grande, porque a obra de Deus independe de pessoas. Deus levanta grandes líderes, Deus levanta grandes referências, Deus levanta grandes profetas,
Mas profetas passam, líderes passam, mas a promessa de Deus e a sua palavra prevalece. A morte de Moisés não atrapalha o plano de Deus. A morte de Moisés não altera o propósito de Deus. Oh, glória! Eu louvo a Deus porque a palavra dele está aqui para nos dizer e ensinar que Deus, na sua palavra, ele tanto faz saltar no texto as virtudes, quanto também deixa para nós os exemplos que nós não devemos levar para a nossa vida. Moisés, libertador, legislador, intercessor, grande homem de Deus, manso, falava com o Pai face a face. Foi aquele que disse: deixa eu ver a tua face, deixa eu ver, Senhor. Era como que falava face a face. Ele não viu e nunca viu a face de Deus, mas o jeito que Deus falava com Moisés era tão íntimo que era como um amigo pertinho aqui, ó, no rosto. Face a face. A glória. Ele passando luta com o povo, tribulação com o povo, aguentando aquela luta daquele povo que não foi fácil. Muita murmuração, muita gente dizendo: bora voltar para o Egito. Muita gente se levantando contra ele no meio daquele arraial. Mas quando ele entrava na tenda, a presença visitava, falava com ele face a face, abraçava, afagava o coração dele. Aleluia, tudo isso ele viveu, grandes experiências, recebeu da mão do próprio Deus as tábuas da lei. Aleluia, teve experiência lá na sarça quando Deus o chamou. Aleluia, foi aquele que viu no deserto Deus cuidar, Deus zelar, Deus manter, Deus mandar provisão, Deus mandar alimento, Deus mandar água. Foi aquele que viu por causa de uma calúnia. Foi aquele que viu por causa de uma conversinha fiada da sua irmã Miriam, ela fica leprosa. Foi aquele que viu a terra se abrir para engolir aqueles que se levantaram contra ele. Sim, foi ele que viu tudo isso. Mas Deus disse: tu não vai entrar na terra. Viu tudo isso, mas não vai entrar na terra. Pedi para você tocar na rocha. Você não tocou. Oh meu Deus, como Deus é criterioso. Às vezes nós estamos achando que Deus não leva em conta os pequenos detalhes. Deus te trouxe aqui para te dizer: tanto levo quanto estou trazendo ao teu coração hoje. Se atente aos pequenos detalhes. Ah, mas alguém não está preocupado com isso. Não interessa quem não se preocupa. Eu lhe chamei, então se atente aos pequenos detalhes. Não vai entrar na terra. Moisés morre. E Deus fala com Josué dizendo: agora o meu servo Moisés está morto. É morto. Verso de número 2: dispõe-te agora. É uma ordem de Deus. A ordem de Deus já começou aí. Eu não vejo Deus chegando a Josué com arrudeios para dizer o que ele queria dizer. Eu não vejo Deus fazendo barganha com Josué. Eu não vejo Deus apresentando para Josué algumas condições para depois ele vir e obedecer a voz de Deus. Não. Josué é diferente dessa geração, que para fazer alguma coisa para Deus, precisa Deus impor as suas condições. Da glória. Essa geração quer ser Josué, mas diz assim: eu vou, se o Senhor fizer assim, assim e assim. Eu não vejo Deus impondo para Josué nada em troca da sua obediência. Eu vejo Deus o convocando, e depois que Deus o convoca, Deus faz promessas. Se for, se vir, vou fazer assim, vou fazer assim. É assim que Deus trabalha. É dessa forma que Deus faz. Deus primeiro o chama para que ele venha se dispor. Agora é ordem: levanta e vai. Depois Deus faz promessas, dizendo: onde tu pisar o teu pé, eu te darei. Toda terra que o teu pé pisar, eu declaro para você, conforme declarei para Moisés, eu te darei. Deus diz assim: todas essas terras que você está vendo, desde o Líbano até o grande rio Eufrates, eu te darei.
Deus começa a dizer para ele, olha, no verso 5, nenhum homem será capaz de permanecer diante de ti. Se levantar contra ti, eles verão que eu sou contigo todos os dias da tua vida, porque como estive com Moisés, estarei contigo também. Aí Deus continua dizendo, não falharei contigo, nem te abandonarei. Eu acredito que isso é suficiente para você entender que Deus está contigo nessa batalha. Falando em Deus está chamando alguém para uma batalha, e alguém está esperando uma manifestação mais notória de Deus. Deus te trouxe aqui para te dizer, ninguém vai resistir a você, porque eu estou contigo. Onde tu precisa ter fé, eu te darei. Deixa eu te falar, não vou falhar com você, não vou te abandonar. Agora o que é que tu vai fazer? Qual será o teu posicionamento, Josué? Qual é o teu posicionamento, mulher de Deus? Varão, jovem que está presente aqui nessa casa, qual é o teu posicionamento? Ai, Senhor, eu só quero ouvir a tua palavra como Josué. Então receba, porque Deus falou para ele, não foi uma nem duas, foi 3 vezes. Seja forte e corajoso. Receba força, receba força, receba força. Oh, glória. O que Deus fala para ele no verso 6, que é a primeira vez que Deus diz, ser forte. No verso 6, ser forte e de boa coragem, diz a minha tradução King James. Forte e de boa coragem, pois para esse povo será dada a você a responsabilidade de dividir a terra. Enquanto a geração de Moisés estava presa nas circunstâncias e por causa de sua incredulidade não puderam alcançar a promessa, porque Moisés até mandou 12 espias, mas 10 voltaram, exceto Josué e Caleb, que estavam encorajados. Os outros 10 voltaram reclamando, dizendo, não vamos, porque a terra, olha, as cidades são fortes lá, as terras são terras de gigantes, não vai dar para nós, não tem como. Desanimaram, enfraqueceram-se, incrédulos, não acreditaram que Deus estava dando a garantia que a terra era deles e que Deus lhes daria. Quando nós paramos de olhar para aquilo que Deus nos prometeu e focamos naquilo que nos rodeia, nas impossibilidades, nas probabilidades, nas muitas vezes conversas que chegam ao nosso ouvido, nós deixamos de viver o melhor de Deus, porque somos tomados pela incredulidade. E aquele povo, por causa da incredulidade, morreu no deserto. Esta geração que está com Josué é os filhos daqueles que morreram na geração passada no deserto. Esses que estão com Josué precisam reaprender sobre Deus. Esses que estão com Josué precisam reerguer altares que estão quebrados. Esses que estão com Josué precisam se reaproximar do Deus de Israel. O desejo de Deus não é apenas estabelecer um novo líder, mas estabelecer um novo concerto com o povo. Estabelecer mais uma vez um altar de adoração. Eles só ouviam falar dos deuses dos nossos pais, eles só ouviam falar das maravilhas que o povo viveu e daquela história linda que eles viveram atravessando o Mar Vermelho. Mas era momento de passar Jordão, era momento de novo ciclo, era momento de nova história. E para viver nova história, para passar uma página, é necessário força e coragem. Você que é espiritual já está entendendo o que Deus está falando com você. Para viver nova história, nova etapa, novo ciclo, é necessário parar de olhar para o passado e avançar. É necessário fazer como o apóstolo Paulo, esquecer das coisas que para trás ficam e avançar para aquelas que estão adiante de nós. Prosseguindo para o alvo. Prosseguindo
para o alvo que é Cristo. Se é de coragem que você precisa, Deus está aqui nessa noite para lhe dizer: isso eu tenho para lhe dar. Agora resta saber: estás disposto a receber? Porque Deus não vai dar coragem e força para quem vai permanecer parado, estagnado, aleluia, enfraquecido, desanimado. Não, não, não. A força e a coragem vem para colocar de pé. A força e a coragem vem para te alegrar. A força e a coragem vem para te posicionar. Aí Deus dizia para mim: minha filha, essa força e essa coragem que Josué precisava receber, e eu disse para ele: ser forte e corajoso, ser forte e de boa coragem, é uma coragem que é gerada na minha presença. Oh, glória! Coragem gerada na presença de Deus é diferente. Meu irmão, eu vim de uma terra de um povo muito corajoso, terra de Lampião. Eu venho de uma terra onde tem muito cangaceiro. Eu venho de uma terra onde popularmente é dito que tem muito homem de sangue no olho e mulher que ainda usa peixeira na barriga. Ah, meu Deus. Mas não é dessa coragem que eu estou falando. Não é da coragem dos comedores de cuscuz. É da coragem que é gerada na presença de Deus. Porque alguém pode dizer que faz e acontece. Se ele não estiver dotado da presença de Deus, com a força e com a coragem que vem de Deus, ele não avança, ele não progride, ele não cresce, ele não desenvolve. Porque não é por muito falar, meu irmão. É uma força e uma coragem que é gerada na presença de Deus, com as experiências diárias que ele tem te proporcionado. Tu não está entendendo o que tu está passando na tua casa. Tu não está entendendo o que tu está passando naquele trabalho. Tu não está entendendo o momento que tu está enfrentando. E Deus está dizendo: experiência, experiência. Eu estou te dotando de força e de coragem. Eu estou te capacitando para que você venha viver o melhor de Deus. Porque, missionário, essa coragem, ela é gerada na presença. E não era a coragem de um guerreiro, porque guerreiro Josué era. Como assim, missionário? Sim, destemido ele era, corajoso ele era. E por que Deus fala para ele 3 vezes ser forte e corajoso? Porque a coragem que ele precisava não era humana. A coragem que Josué precisava era uma coragem que seria gerada na obediência, na dependência. Ele agora teria que deixar o guerreiro de lado. Ele agora teria que deixar, aleluia, toda aquela força humana de lado para ouvir a voz de Deus, atendê-lo e obedecê-lo. Tem muita gente que você olhando diz: dá certinho para aquele lugar. Só que Deus olha e diz: dá não. Porque essa coragem não é espiritual. Essa coragem é humana. É alguém que acha preparado, aleluia, mas não vive na obediência. Não se submete, não obedece. Então com essas eu não quero negócio. Eu quero aqueles que alguém olha e não dá nada. Mas que são obedientes, são zelosos, são cumpridores da palavra. São pessoas que têm uma vida limpada na minha palavra e na oração. Pessoas que estão se munindo dia após dia, não com coisas carnais que contaminam, mas com a minha presença. É uma coragem gerada na confiança mútua entre nós e Deus. E principalmente, uma coragem baseada na presença de Deus. Eu costumo dizer que quando a presença de Deus nos envolve, meus irmãos, não é que a gente fica se sentindo, não.
É porque eu gosto de dizer isso. Sai da frente, Satanás. Se não fosse a presença de Deus, essa igreja não tinha avançado até hoje. Se não fosse a presença de Deus, esses obreiros não estavam de pé. Se não fosse a presença de Deus, esse ciclo de oração não estava de pé para contar a história. Se não fosse a presença de Deus e a coragem gerada, aleluia, na intimidade, no relacionamento que vocês têm com Deus, vocês não estariam hoje aqui nessa festividade. Por isso eu digo, se tem a presença de Deus, você tem tudo. Essa presença, ela nos envolve e nos dá coragem. Coragem para quê, missionário? Para se posicionar, para sair das quatro paredes e ganhar almas, para pregoar o nome de Jesus, para dizer que Ele cura, salva, liberta e transforma. Eu vejo Jesus que depois que Ele ressuscitou, Ele encontra com seus discípulos que estavam trancafiados, todos reunidos. E Jesus, quando aparece no meio daquela reunião, Ele diz assim: olha, paz seja convosco, meus discípulos. E Ele sopra, porque Ele diz: sejam agora, aleluia, cheios, recebam o meu Espírito Santo. Jesus sopra naquela casa. Glória a Deus. Eu costumo dizer que os discípulos, eles foram dotados de poder e autoridade ali. É porque ainda não tinham compreendido o poder e o peso daquela palavra de Jesus. Mas nos diz a palavra em Atos 2 que depois da festa do Pentecostes, na festa do Pentecostes, na verdade, cumpriu-se a promessa de Jesus, quando disse: ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Depois daquela descida de poder, aleluia, depois daquele vigor, daquela coragem, daquela força, eles saíram pregando a palavra. O Pedro e João que encontrou com o paralítico na frente do templo, não era mais aquele Pedro e João que estava dentro da casa, porque agora algo mudou dentro deles. Virtude. Lá na casa da minha família, na minha casa, na vida de alguém, eu quero talvez que Deus mande alguém lá. Deus, manda um profeta aqui na minha casa. A geração profecia, a geração papa profeta, a geração que não tem mais intimidade com Deus, a geração que não tem buscado mais no altar, a geração que não tem mais descido na olaria para ouvir a voz do rei, a geração que não tem mergulhado na palavra para ouvir o que Deus tem para a sua vida, sempre procura de alguém. Mas Deus nessa noite me trouxe aqui para te dizer: é você que eu escolhi, é com você o negócio. Seja forte e corajoso. Missionária, como foi que ele, ouvindo essas palavras de Deus, ele se fortaleceu? Ele se fortaleceu porque Deus disse para ele: somente seja forte e corajoso pela segunda vez, porque tu vai ter que observar e agir de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela, a palavra, não te desvia nem para a direita nem para a esquerda. São instruções, recomendações de Deus. E ele diz assim: olha, para que tu possas prosperar por onde quer que tu fores. Há um segredo aqui, irmãos. Isso não é história de carochinha, é pura Bíblia. Quer prosperar no seu caminho? Quer prosperar diante de Deus? Tenha o cuidado de obedecer a sua palavra. É simples. É simples. Não tem arrudeio, não tem invenção. Obedeça. Jesus diz através da sua palavra para nós: eu e a minha palavra somos um. Se você obedecer a palavra de Deus, você está obedecendo a Deus. Deus está obedecendo para Josué. Tenha cuidado de obedecer, não se desvie. Há uma responsabilidade sobre você, conduzir esse povo mediante a lei. Tudo que eu ordenei para Moisés, eu também te ordeno. Aí você diz: mas como foi que ele teve coragem para continuar? Não podemos esquecer quem foi Josué na vida de Moisés. Aí eu volto a dizer para você que Deus não erra e Deus não se engana quando Ele escolhe alguém. Talvez você está dizendo para Deus: não era para mim, Senhor, acho que o Senhor errou. Talvez alguém também saiu da sua posição e Deus está dizendo aqui: volte para a sua posição, porque quem escolheu fui eu. Tem muita mulher que precisa estar nesse ciclo de oração. Volte para o seu lugar, para o ciclo de oração. Quem me chamou foi eu. Glória. Uma mulher posicionada na minha presença é capaz de vivenciar milagres, não só ela, mas toda a sua casa. Quem foi Moisés
para Josué e quem foi Josué para Moisés. Veja no capítulo de número 1, verso 1, que Deus, quando fala com Josué, ele diz assim: olha, você que é ministro de Moisés, alguém que é ditado como servo, mas também ministro, podemos dizer que ele era um administrador. Ele era alguém leal, ele era alguém fiel, ele era alguém que aprendeu com Moisés. As experiências que Moisés teve foi a escola de Josué. Aí tem gente que não quer passar pela escola de Deus. Tem gente que quer viver o sobrenatural de Deus, mas não quer passar pela escola. Tribulação produz perseverança. Eita! Perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança. Aí o coração da gente não se confunde. Sabe por quê? Porque Jesus guarda a gente de toda altivez e vaidade. É na prova que Deus lapida. É com experiências. Josué, quem é tu? Eu não surgi do nada. Eu não sou alguém que caiu de paraquedas. Deus vem me treinando há anos. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Tem gente aqui nessa noite que Deus está dizendo: eu estou te treinando há anos na minha presença. Eu fui pregar numa certa igreja e alguém olhou para mim e disse: tu tem quantos anos, irmã? Na época eu tinha 30, hoje eu estou com quase 34. Eu tenho 18 anos de casada, com a glória de Deus. Eu tenho 3 filhos. Isaac com 15, João Lucas com 13, Maria Antônia com 10. Sou esposa do pastor Magno Valon, que hoje não pode estar comigo aqui, porque hoje temos regional em Ribeirão Preto e ele está lá. Os irmãos, as irmãs conhecem aqui a minha história. Mas eu fui pregar na igreja e a irmã desdenhou de mim. Essa irmã chegou de mim e disse assim: você tem quantos anos? Eu falei para ela: 30 anos, amada. Ela vai pregar. Aí Jesus disse para mim: fala nada não, só dá um sorriso. Porque tem hora que tu não é para falar nada não, viu? Olha, só sorria e acena. Só sorria e acena. Olha isso, Jesus, o que é isso, Jesus? Olha isso, Jesus. Meu Deus. Aí eu comecei a contar um testemunho para a igreja de como Deus cumpriu na minha vida a promessa de gravar minhas canções, de dar minhas composições, de me levar para pregar a sua palavra, e de cumprir uma promessa que Deus fez para mim, irmãos, quando eu tinha 7 anos de idade. Eu tinha 7 anos de idade, e minha mãe, ela diz: não foi para você a palavra, Deus usou o vaso para mim, minha filha, porque tu era tão pequena que tu não entendia. Eu ia para a igreja, o Brasil para Cristo, em Lajedo, numa igreja pernambucana. Aí eu ia para a igreja com minha mãe, e eu levava fita cassete, não era tempo de fita. A gente levava o lado A ao lado B, nos preventos de Giro e Cavalhais. E ia cantar. Era uma radiola. Irmão, não tinha o conforto que temos, não. Mas a glória de Deus invadia a casa. Minha mãe, dirigente de circulação. Cresci com ela. Quando eu fui crescendo, Deus foi confirmando para mim. E aos 16 anos eu casei com o filho do pastor da igreja. Meu sogro era o presidente na obra regional lá. E aí eu casei com meu esposo com 19 ou com 16 anos. Com 5 anos de casada, Deus nos trouxe para Minas Gerais. E aí o tempo passou. Irmãos, no meio da pandemia, início de pandemia, quando tudo fechou, quando todo mundo desesperou e disse: agora acabou, não vai ter dinheiro, não vai ter igreja, não vai ter nada. Deus abriu as portas e disse: vai entrar no estúdio, vai gravar, e eu vou assinar com uma gravadora para você. Porque por vezes eu achei que aquela promessa era equivocada para mim, que o que Deus tinha para mim era continuar com meu esposo, fazendo a obra como sempre com meus filhos, mas que aqueles profetas erraram. Aí Deus sempre fazia questão de me lembrar, porque Ele sabe da nossa fragilidade, da nossa fraqueza. Ele fazia questão de lembrar: foi eu quem falei. É a mesma coisa que Deus está dizendo para Josué. É a mesma coisa. Eu te forjei por anos, eu venho te preparando, meu filho, e quem está falando contigo agora sou eu. As tuas experiências te moldaram para viver o que eu tenho para você. As experiências que tu viveste com Moisés, ai, a sua declaração.
Josué. Porque às vezes a gente acha que a experiência foi só com Moisés, mas não se esqueça, Josué estava por perto. Oh, glória! Meu Deus! Êxodo capítulo 24, versículo 13. Que experiência é essa, missionária? Josué no monte, sobe no monte com Moisés. Moisés vai receber as tábuas com as leis. O texto nos diz que Josué sobe até certo ponto, irmãos. Dali ele não avança. Quem avança é Moisés. Josué também não entra dentro da nuvem de glória, mas ele vê a nuvem. Ele sente a presença, nem que seja de longe. Ele sente a graça de Deus, nem que seja de longe. Ele vê a presença de Deus ali, aleluia, sendo manifestada, e passa a valorizar. O texto nos diz que ele permanece. Aleluia. Ele valoriza a presença, mesmo não estando no centro da manifestação. Porque tem gente que só valoriza a presença se ele estiver no meio da manifestação. O que é isso, missionário? Sou do glória quando pego o microfone. Sou me alegre quando bota minha cara no cartaz. Não, eu só estou feliz se eu cantar. Meu Deus, eu estou pregando aqui para uma igreja que valoriza tanto a presença, que não precisa estar aqui para se envolver na glória. Ela já está sentindo, ela já está sentindo, ela já está sentindo. Sinta a graça dele. Sinta a presença dele. Não precisa, Josué. Tu está no meio da manifestação. Não precisa. Eu estou vendo a glória. É isso que importa. Você acha que Deus não viu isso? Qual foi a outra experiência missionária? Êxodo capítulo 33, versículo 11. Nos diz assim: mas o moço Josué, filho de Nun, seu servidor, não saía, nem se apartava da tenda. A manifestação da glória de Deus era eminente naquela tenda. Todos viam, não só Josué, o arraial inteiro via, quando a glória de Deus visitava Moisés na tenda. Mas o texto nos diz que Moisés saiu da tenda. Quem permaneceu? Josué. Josué não se apartava da tenda. Aleluia, sabe por quê? Porque ele sabia que poucos minutos era valoroso demais na presença de Deus. Hoje nós temos poucos minutos no que se diz respeito a culto. Nós temos 24 horas que Deus tem nos dado para administrar. E muitas vezes alguém vem para um culto como esse e não aproveita os minutos da presença. A cada louvor, a cada canção, a cada ministração, Deus está falando poderosamente com a sua igreja. Ele permanecia mesmo Moisés saindo. Aí Deus falava para mim: por quê? Por que eu disse para ele no verso de número 9? Não te mandei eu? Esta pergunta, amada igreja, não é apenas uma lembrança. É uma afirmação de autoridade e uma ordem espiritual. É Deus reafirmando para Josué, dizendo: você não está indo porque você quer. Você não está obedecendo de livre e espontânea vontade apenas porque quer. Não, não, não. Eu estou te lembrando que você está indo porque eu te escolhi. Eu te levantei. Eu te mandei. E se eu te mandei, eu te asseguro, estarei com você. Porque no verso 9 ele vai dizer: não tenho eu te ordenado? Eu não já falei com você? Por que Deus ele reafirma? Por que Deus fala novamente? Porque Deus não é como um homem que fala com você e não vê seu coração. Deus é aquele que quando fala comigo e com você, estamos nus e patentes diante dele. Intenções, reações, coração, mente, profundo, escondido, tudo está claro diante de Deus. Nada se esconde desse Deus. Então quando Deus dá a ordem, Ele está assegurando: eu estou com você. Seja forte, tenha coragem, não temas. Aí agora, eu quero conjecturar, porque o texto não vai dizer, mas eu quero conjecturar isso. Porque quando Deus diz assim para ele: não temas,
não fique desanimado diante deles. É porque esse foi o momento que o coração de Josué talvez já ter dito: e o povo, Senhor? E os povos? E os reis? E tudo que eu vou ter que enfrentar? Senhor, e agora? Aí Deus brada, sem Josué dizer uma palavra: meu Deus, não fique desanimado. Oh glória, não fique desanimado. Eu estou contigo por onde quer que tu fores. Sabe por quê? Porque quando o chamado é de Deus, a presença vem junto. Receba isso. O que é isso, missionária? Quando o chamado é de Deus, a presença acompanha. Eu não preciso de homens para vir testificar do meu chamado, nem do meu ministério. Eu sei que Deus tem levantado, irmãos, muitas pessoas que muitas das vezes são pontes que Deus ele prepara para a nossa vida. Pessoas que Deus coloca no nosso caminho como presente. E eu não estou aqui para dizer para você desprezar pessoas, não. Porque são pessoas que Deus vai usar para te promover. São pessoas que Deus vai usar para abençoar a sua vida. Aleluia. Mas o que eu estou falando é de uma dependência maior a Deus. De que quando Deus ele te chama, Ele respalda a tua vida de uma forma tão linda que você vê nos mínimos detalhes Deus cuidar. Então receba essa palavra. Quando o chamado é de Deus, a presença vem junto. Tu não vai só. Tu não vai só. Tu não vai entrar só. Tu não vai falar sozinho. Tu não vai ficar desamparada. Tu não vai ficar desamparado. A presença vai contigo. Oh glória. E aí, missionário? Sim, quando a ordem vem do céu. Quando a ordem vem do céu, a capacitação é celestial. Eu amo isso. Já estou encerrando. Aleluia. A ordem vem de onde, missionária? Do céu. Então a capacitação é celestial. Eu vejo Deus levantando grandes profetas na sua palavra. E Deus mesmo se encarregando de respaldar o ministério deles e de fazer na vida deles o que precisava ser feito. Eu vejo um Isaías que diz: não, eu não, porque habito no meio de homens impuros, tenho lábios impuros. E aí, é o Senhor vem com uma brasa, com uma tenaz tirada do altar e diz: eu toco na tua boca e te purifico. Oh glória! Aleluia! Eu vejo Moisés que disse: Senhor, e o que eu vou falar lá para Faraó? Sou um homem de palavras pesadas. Aí Deus diz: não, você não vai falar nada sobre você. Você vai dizer: eu sou me enviou. Aleluia. Quando a ordem vem do céu, a capacitação é celestial. Quando Deus diz vai, Ele já está lá te esperando. Missionário, o que é isso? É uma coragem que Deus vai te dar tão grande para tu te posicionar. Porque tem gente que acha, irmãos, que para Deus cumprir na sua vida a promessa, ou para Deus concretizar o que Ele já vem falando, Ele vai fazer conforme você quer. Não! Há uma ordem liberada para você. E o que eu acho lindo é que depois que Deus dá ordem para Josué, Ele não vai fazer perguntas para Deus. Ele recebe, Ele acata e põe em prática. Por isso não saia daqui hoje pedindo a Deus 2, 3, 4 confirmações. Deus já está dizendo: seja forte e corajoso. Se quiser viver, vai viver milagre. Mas se não quiser viver, eu levanto outro que faça. Senhor, o que é isso? Quando você falou, Deus já estará lá te esperando. Deus está levantando. E eu quero que você fique de pé. Uma geração como Josué. Eu até anotei aqui para não esquecer. O que é missionária? Uma geração que serve antes de governar. Meu Deus. Uma geração que serve antes de governar. Deus viu o serviço. Deus viu dedicação. Deus viu lealdade. Deus viu vontade, anseio pela presença, valorização de presença. Deus viu fidelidade e lealdade na vida desse jovem Josué, filho de Nun. E por isso ele foi aquele que Deus escolheu
moveu para que o extraordinário de Deus acontecesse na vida do povo. Havia um Jordão para passar, havia uma cidade para conquistar, havia povos para receber também como conquista. Ai, meu Deus do céu, havia tantas vitórias. Josué venceu não só um rei, mas mais de 30 reis. Aleluia, porque Deus estava com ele. Deus está levantando uma geração que serve antes de governar, que ama a presença antes de buscar posição. Serve antes de governar. O que é isso? Não importa se alguém não está me vendo, Senhor, eu te sirvo. Que geração é essa? Uma geração que ama a presença antes de buscar posição. Porque tem gente que é uma bênção depois que está em certas posições. Mas eu ainda creio que aqui Deus está levantando intercessores anônimos de obra. Intercessoras anônimas. Mulheres e homens que falam de Jesus sem os holofotes da terra estar sobre ele. Pessoas que têm vida com Deus quando saem da igreja para fora. Oh, glória! Pessoas que não se privam de falar de Jesus na faculdade, na escola, no trabalho, no ponto de ônibus. Quem tem uma mensagem de Jesus na boca não precisa de púlpito para entregar. É o Senhor falando. Que geração é essa, missionária? Uma geração que aprende que é no secreto que Deus sustenta. Aleluia, e eleva no público. É no secreto que Deus trata para trazer a evidência ao público. Josué só colocou seus pés, colocou os pés no Jordão porque aprendeu a confiar no deserto. Só conquistou o que conquistou porque aprendeu a confiar quando ninguém estava dando nada por ele e olhando para ele. Aleluia! Interessante, eu quero encerrar com isso. É que depois que ele recebe, ele acata. E o que é que ele faz? Coloca em prática. Coloque em prática o que Deus tem colocado no seu coração para fazer. Se recebeu de Deus, coloque em prática. Receba essa palavra. Coloque em prática o que Deus tem colocado no teu coração. Ele coloca em prática. E agora o que é que ele faz? Reúne todos os homens. Reúne os guerreiros. Reúne todos os povos daquele arraial. E diz: olha, a ordem de Deus é essa. Vamos nos preparar, porque vamos passar aquele Jordão. E para confirmar, porque o nosso ministério também é confirmado por homens. E eu sou muito irmãos, reconhecedora de homens idôneos que estão aqui no altar. De mulheres como essa senhora que me chamou tanta atenção, essa irmã de bege, cabelinho branco, linda. Linda. Quantos anos a senhora tem? Irmãos, 92 anos. Ai, não veio da caravana, pastor. Jesus, Senhor. Oh, meu Deus, eu quero uma porção dessa na minha vida. Eu quero uma porção dessa. Olha Deus falando para você. O que tu precisa não é de chave de carro, de apartamento. Não. Não é de bênção financeira. É de coragem, é de força. É de coragem, é de força. Para fazer o que Ele quer que você faça. Levanta a tua mão. Porque se Ele disse ser forte e corajoso, é porque Ele vai contigo. Se